Paulo tem jogo difícil hoje, 19 horas. 19 horas no Morumbi, às 18 horas abriremos a transmissão aqui no Futebol Energia em Campo para esse jogaço de bola para o São Paulino que está ansioso. O palmeirense não dormiu ali de terça para quarta, o São Paulino não dormiu de quarta para quinta, né? Com a ansiedade para o jogo de hoje contra a LDU. A tarefa não será fácil, né? Já que o São Paulo começa o jogo perdendo por 2-0. Tem que igualar pelo menos esses 2 gols para levar a decisão para os pênaltis ou marcar 3 gols ou mais para se classificar nos 90 minutos. Lembrando que o São Paulo, nessa temporada, jogando no Morumbi, só conseguiu uma vez ganhar por 3 gols ou mais, que foi no Campeonato Paulista, né, em março, 4-1 contra o Mirassol. Foi a única vez que o São Paulo conseguiu o placar que lhe interessa hoje. E na história... 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. E na história da Libertadores, desde que o São Paulo disputa, só conseguiu reverter uma vez, né, um placar em que foi para o mata-mata e voltou para decidir em casa com 2 gols de desvantagem, que foi em 93 contra o Newell's Old Boys. Né? O São Paulo perdeu lá por 2-0 e ganhou aqui de 4-0. Mas aqui a gente já disse aqui, aquele time de 93 era só um pouquinho melhor que esse time atual do São Paulo. Só um pouquinho, pouca coisa. Mas é o que o São Paulo precisa hoje. Né? Aquele time tinha um pouco mais de sorte, né, Marcelo? Até no banco de reservas e tal, né? Tinha um técnico mais ou menos. Mas enfim, né? É o que acontece. Ô Danilo Soto, é uma missão impossível ou não para o São Paulo hoje à noite? Difícil, Lima, difícil. O São Paulino tá consciente que é uma decisão, que é um jogo muito complicado, que a gente está numa desvantagem considerável, mas como torcedor tem que acreditar sempre. O São Paulo, à noite de Libertadores no Morumbi, a gente sabe que tem um aspecto diferenciado, o torcedor faz a diferença e leva para os atletas uma energia que contagia e que eles levam para dentro de campo. Então o São Paulino hoje espera que desde o primeiro minuto o São Paulo vá para cima, vá buscar esse resultado, jogue muito ofensivamente. Hoje o São Paulo precisa virar o primeiro tempo em vantagem, que seja de 1 gol, para buscar pelo menos o segundo depois para levar para os pênaltis. Mas o São Paulino está empolgado. O São Paulo tem essas possibilidades de ter o Lucas e o Oscar no banco de reservas, que, como eu disse ontem, no vestiário já é importante. Já vê que tem 2 jogadores que vão para o banco de reservas, 2 jogadores que fazem a diferença. Eu não sei se eles vão ser aproveitados, né? Eu espero que o São Paulo não precise utilizar eles, que o São Paulo, com o time que entrar em campo, que o Luciano hoje esteja com o pé na forma, que a bola entre e o São Paulo consiga a sua classificação. Mas é uma missão complicada, o São Paulino está ciente disso, mas tem que acreditar. 2-0 leva para as penalidades e dentro do Morumbi o São Paulo tem que tentar essa classificação de qualquer jeito. Teve um burburinho lá vindo da Barra Funda, eu não sei se o Oscar vai estar à disposição, hein? Já treinou 5 vezes na boa e tal, mas sei lá. Se não tiver entre os relacionados, alguma coisa aconteceu. Ele Vamos jogar ver. é difícil, né, ainda, né? Ele tá voltando, né? Talvez por ser um jogo importante de Libertadores, no mata-mata, São Paulo precisando desse resultado, estão forçando um pouco a barra, né, para ele estar no banco. Se fosse um jogo de brasileiro, ele nem relacionado seria, eu acho. Mas eu fico preocupado com relação aí ao Marcos Antônio, se ele não jogar. Porque ele faz essa transição aí, como poucos no elenco do São Paulo, e precisando de gols. E já logo no primeiro minuto, então sem o Marcos Antônio, caso ele não jogue, se for Pablo Maia ou Alisson, muda muito a configuração. O Alisson até tem uma parte ofensiva muito mais interessante, mas sem o Marcos Antônio é uma baixa considerável. Agora, eu não sei se esse é um jogo pro Pablo Maia, tá? Então, se o Marcos Antônio ele não tiver à disposição, eu imagino que o Crespo, assim, talvez o meio-campo ideal seja justamente com o Rodriguinho, o Alisson e o Bobadilla, né? Dar um pouquinho mais de liberdade, né? Tirar aquele jogador que fica à frente da zaga, aquele primeiro volante. Nada contra o Pablo Maia, que ele tá jogando bem, né? Ele voltou e voltou muito bem, mas não sei se ele se enquadra na proposta do São Paulo para esse jogo. Para necessidade, né? Exatamente, para necessidade, que você precisa fazer 2 gols, né? Precisa fazer 2 gols rapidamente, então você tem que ter jogadores que chegam mais ao ataque. Eu já falei durante a semana sobre a preocupação em relação a não ter um centroavante, né? Porque eu imagino que Ferreirinha e Luciano seja a dupla de ataque, mas alguém vai ter que ocupar ali um pouco, ficar um pouco na área
de ataque do São Paulo para dar um pouco de profundidade, segurar os zagueiros, porque se os dois saírem da área, aí esquece, né? Aí você vai ficar muito longe da meta adversária e diminuir as suas possibilidades de marcar gol. E acho que vai ser muito importante esse meio-campo de São Paulo hoje, porque com certeza a LDU vai fazer uma marcação no Ferreirinha e no Luciano mais intensiva, né? Mais intensa. Vendo como o Ferreirinha entrou no último jogo, onde ele causou ali um burburinho. Então, o Bobadilha hoje, ele chuta bem de fora da área, o próprio Alisson também. O Rodriguinho vai ter mais espaço para entrar, para quebrar as linhas ali e entrar driblando. Então, torcer para hoje esse meio de campo de São Paulo funcionar, porque pode surpreender. Hoje, os gols da vitória do São Paulo podem vir desses jogadores do meio campo. Lembrando que a LDU, né, no jogo de ida, ela atuou com 3 zagueiros. Então ela não só tinha 3 zagueiros, como tinha o Grueso também, o Carlos Grueso, que é filho do ex-auxiliar do Zubeldia, né, que fazia parte da comissão do São Paulo, e tinha mais 2 meias que também ajudavam ali na recomposição, fora os 2 alas. Então você vê assim que a LDU ela tem muito jogador ali para marcar, né? 3 zagueiros, um primeiro volante, mais 2 outros volantes. Então o São Paulo vai ter um pouco de dificuldade, provavelmente, para conseguir furar, né, essa defesa da LDU. A outra dúvida fica na lateral, né? Será que o Cédric ele vai começar como titular? Até imagino que o Crespo ele possa colocar o Cédric, que provavelmente está recuperado da virose que teve, ou o Mailton, né, que ele entrou bem contra a LDU, né, no jogo seguinte, no Clássico, não foi tão bem, né, como todo o restante aí do time do São Paulo. Mas é isso, né? O São Paulo ele não pode se entregar ao nervosismo. Ontem foi um exemplo disso. O Palmeiras ele tinha vantagem, que ele tinha construído fora de casa, jogando em casa com o torcedor, e com a vantagem você via um Palmeiras nervoso no primeiro tempo. Imagina o São Paulo que vai entrar com 2-0 contra, precisando marcar rápido um gol pelo menos, para se manter vivo no confronto. E outra, né? Tem que fazer o gol, claro, porque, sabe, mas também tem que tomar cuidado atrás, porque se Perfeito. toma um gol, a Zé do caldo. Quer dizer, tem que fazer 3 para levar para os pênaltis, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Você tem que atacar, você tem que marcar os gols, mas você tem que tomar cuidado com o sistema defensivo, porque se você sofrer um gol, o negócio azeda, né? Então, realmente, como diria o Danilo Souto, que é o nosso poeta aqui, para você marcar o segundo, você tem que marcar o primeiro. Exatamente. Né? Exatamente. Então tem que Não ser dá para marcar o segundo e depois o primeiro. Exato, né? então...